Galera, eu tinha que compartilhar isso aqui com você, ok? Interessantíssimo. Eu estou lendo o livro Como se tornar sobrenatural, de Joe Dispenza. Recomendo não apenas ler esse livro, eu recomendo estudar esse autor, ok? E, meu Deus do céu, eu li o capítulo número 8, se chama Mind Movies e Caleidoscópio, referindo-se à imagem, programação e tudo mais. Então vamos lá. Eu pensei em compartilhar no nosso grupo, né, as fotos das páginas, mas eu sei que a maioria não vai nem ler uma página, porque lamentavelmente 9, 8 de cada brasileiro não lê uma página por mês. Então eu vou ler para você, eu espero que você tenha paciência de pelo menos escutar e você entender como a indústria farmacêutica, a TV, a programação, o marketing, a propaganda pode nos influenciar a fazer coisas e a sentir coisas que nós não sentimos. Estou falando do poder do subconsciente, tá bom? Então vamos lá. Uma razão pela qual Michelle e eu não assistimos TV, a gente não assiste TV aberta. Se a gente vai assistir um filme, nós damos uma olhada ali em algum streaming, a gente assiste e pronto. Não temos TV, não ligamos a TV em casa. Então vamos lá, pessoal. O capítulo começa, Joe Dispenza contando a experiência dele, sensacional. Olha só. Eu tinha acabado de fazer uma palestra de encerramento sábado à noite em Orlando, né? Flórida, né? Na manhã seguinte, enquanto fazia as malas e me preparava para pegar o voo de volta para casa à tarde, liguei a televisão para me informar sobre a situação política nos Estados Unidos. Era a época de eleição presidencial, 2016. Como eu havia passado 3 semanas anteriores fora do país palestrando e viajando, estava curioso sobre o que tinha acontecido nesse período. Mudei os canais rapidamente para encontrar um de notícias. Liguei o controle remoto e, dedicando parte da minha atenção à televisão, continuei fazendo as malas. De repente, entrou um comercial que capturou toda a minha atenção. E naquele instante, entendi por que falamos em programação da TV. Se ligou? O comercial começava com uma cena externa noturna de residência de um casal, ok? A câmera se aproximava da casa e surge na tela as palavras noite número 14 com herpes. Quando a imagem passa para o interior, toca uma música de fundo suave. Tudo isso te influencia. Sons, imagem, o ponto da câmera, a cor, tudo isso, galera, é utilizado para influenciar nossas escolhas e decisões, tá? Ok? A música suave, mais aguarenta, perdão, mais aguarenta. Enquanto um idoso geme de dor ao pé da cama. A esposa, preocupada, entra no quarto e pergunta como ele está. Com dor, responde o homem. No canto inferior direito, em letras pequenas e quase da mesma cor do fundo, uma mensagem. Encenação com atores. Okay? A esposa se aproxima com uma expressão desesperada e levanta a camisa do marido, revelando grandes lesões vermelhas e descamantes, ok? Cobrindo mais da metade da área inferior das costas. A imagem é chocante, grotesca e horrível, lembrando uma grande queimadura de terceiro grau. Em meus 31 anos de prática, fala Joe Dispenza, né? Examinei centenas de pessoas com herpes e nunca vi nada tão grave quanto as lesões fabricadas naquele comercial. Percebi imediatamente que a intenção era provocar uma forte resposta emocional na audiência. Porque com certeza provocou em mim. Depois de mostrar a erupção nas costas do homem, o comercial atinge o objeto de prender a atenção. A representação das lesões é tão impactante que altera o modo como você se sentia antes de vê-la, ok? Ao alterar a maneira significativa seu estado emocional interior, o comercial o faz colocar mais atenção e consciência na fonte de perturbação em seu ambiente externo.
quanto mais forte a emoção que causa, entre parênteses, estímulo, mais você se interessa e presta atenção, entre parênteses, resposta. A associação de estímulo e resposta, o condicionamento, é o que cria as memórias de longo prazo ou associativas. É dizer, se você não tem uma conexão entre a ideia, entre a consciência e a parte emocional, você não gera uma memória de longo prazo. Mas o pessoal que mexe com a TV, que mexe com o marketing, e eu quero que você entenda isso, eles estudam nosso comportamento, eles estudam nossas emoções, nossa parte psicológica e emocional, há centenas de anos, pessoal, centenas de anos. Então a melhor ferramenta que a gente tem é se afastar dessas fontes de influência, tá bom? Agora, o processo de condicionamento começa com a associação de um símbolo ou imagem a um estado emocional, uma combinação que abre a porta entre a mente consciente e subconsciente. No caso do comercial de herpes, depois de sua atenção ser capturada, entre parênteses, e começar o processo de programação, fecha parênteses, você naturalmente não consegue deixar de indagar o que vão dizer a seguir. Você quer o próximo passo, ok? O comercial continua com um narrador em tom sombrio. Se você já teve catapora, o vírus do herpes está dentro de você. Com a idade, seu sistema imunológico enfraquece e perde a capacidade de manter o vírus sob controle. Se liga. Usando o apelo emocional, esse é o primeiro ponto do comercial que suscita questões éticas ao dizer ao telespectador que o sistema imunológico enfraquece com a idade. Você acredita nisso? Não. Enfraquece com seus hábitos e seu estilo de vida. Se liga. Ok? A seguir, vemos o homem no banheiro se olhando no espelho. Ele parece preocupado, abatido e derrotado. Olha, cara. A cena muda para a esposa falando ao telefone na cozinha. Não suporto vê-lo desse jeito, diz ela. Em seguida, vemos o homem encolhido na cama, a mão na testa, estremecendo de dor, O narrador, então, faz uma sugestão direta, reforçada pelas mesmas palavras na tela. Uma em cada 3 pessoas terá herpes. Olha a influência, caraca. O narrador continua. Enquanto essas palavras permanecem na tela, as lesões, ele continua dizendo, o narrador, né? As lesões podem durar até 30 dias. A cena muda para a esposa suplicando de frente para a câmera. Só queria poder fazer alguma coisa para ajudar. Olha o drama, galera. Olha o drama, olha o contexto emocional. Isso não acontece só na TV, pessoal. Isso acontece na internet. Isso acontece com o que a gente vê na propaganda no YouTube, na propaganda que a gente vê nas outras redes sociais, tá? Agora, vemos o homem com dor de novo. E na tela as palavras, uma em cada 5 pessoas com herpes terá neuralgia prolongada. E essas palavras permanecem na tela enquanto a narração restante adverte. Algumas pessoas com herpes terão neuralgia prolongada, que pode durar meses ou ano. Olha a sugestão, olha o nível de sugestão, pessoal. Não espere até alguém que você ama desenvolver herpes. Fale com seu médico ou farmacêutico sobre o seu risco. Agora, vamos examinar com mais atenção, falar de dispensa, tá? Com mais atenção o que esse comercial tenta fazer. Primeiro, alterando o que você sente, colocando-o em um estado emocional. Quando tem a atenção capturada, você imediatamente fica mais aberto e sugestionável à informação dada a seguir. Você fica mais propenso a aceitar a informação, acreditar nela e render-se, entre parênteses, sem analisar. Porque o apelo emocional abre o subconsciente e a informação entra ali, ok? Pensa o que fizeram com a galera na fraudemia, pessoal. Caso sinta-se amedrontado, vitimizado, vulnerável, preocupado, chocado, fraco, cansado ou com dor, você fica mais susceptível à informação compatível com essas emoções. Pode começar a indagar
e a doença pode se manifestar em você. O irmão da Michelle tem esse problema. Esse cara cria doença que você não tem ideia. Toma antibiótico para tudo, ok? Isso tem um nome, ok? Mas olha, a pessoa pode te sugestionar. De fato, tem história em alguns livros que eu tenho lido, onde fazem um teste, tá? Mandam 3, 4 amigos a visitar um amigo em comum, e o primeiro faz a sugestão de se, olha, cara, você tá bem, tá palidecido, tá branquelo, o que aconteceu? Não, eu tô todo bem, o cara responde, tá de boa. Aí chega outra pessoa e enfatiza, cara, você tá bem, nossa, e tal. Quando já vai para a 4ª pessoa, o cara tá doente. Nossa, eu tô me sentindo meio mal, eu vou no médico e começa a sentir os sintomas. Olha que delicado, pessoal. Agora, em vários pontos do comercial, certos fatos aparecem escritos na tela. Isso tem um objetivo, permitindo a leitura. Isso serve para reforçar a programação, enquanto o cérebro pensante, está focado na leitura. O conteúdo da narrativa dribla a mente consciente e penetra no subconsciente. Como um gravador, ela registra todo o roteiro e cria um programa inteiro. Por meio de sugestão direta e literal, o narrador provoca medo, sugerindo que você mesmo já tem o vírus do herpes e no organismo, e que por causa do processo natural de envelhecimento, seu sistema imunológico já não é forte o bastante para encarar os vírus, ok? Isso aciona o cérebro emocional, entre parênteses, sede do sistema nervoso autônomo, fecha parênteses, permitindo que este seja programado. Quando as sugestões chegam ao sistema nervoso autônomo, este acata as ordens sem questionar e trata de fazer alterações químicas no corpo compatíveis com as sugestões literais. Em outras palavras, o corpo é programado subconsciente e automaticamente para enfraquecer a função imunológica. Em resumo, você está em risco e é melhor não esperar até surgir a infecção. É o que dizem no comercial, não Joe Dispenza, tá, pessoal? O efeito do comercial vai ainda mais longe. Se você já teve catapora e depois de ver o anúncio pensa que seu sistema imunológico está debilitado por causa da idade, vai concluir que tem uma necessidade ainda maior de prevenir o herpes e vai ficar ainda mais motivado para comprar o medicamento. Se por acaso você tem herpes e assiste ao comercial, ao ver que seu estado não é tão grave quanto a do ator, pode se pegar pensando: é melhor tomar o remédio agora para não deixar isso piorar. Não quero acabar como ele. Se você não tem herpes no fim de comercial, pode ficar indagando: será que faço parte dos 2/3 da população a salvo? Ou estou no 1/3 que terá o vírus? Se você pensa, espero não fazer parte do terço, ok? Do 1/3, significa que acredita na possibilidade de estar suscetível e vulnerável, o que leva a pensar inconscientemente que já tem a doença. Sabe o que achei mais absurdo no anúncio? Fala de dispensa. Sequer mencionam o medicamento e por isso não são obrigados a revelar os efeitos colaterais. Como o comercial atiçou a minha curiosidade, eu dispensa, né? Parei de fazer as malas e fui para a internet procurar mais propagandas da mesma empresa farmacêutica. Queria saber que medicamentos sugeriam para aliviar a severidade das lesões. Gente, presta atenção, isso aqui, ó. Exageradas produzidas no autor. Depois de uma rápida pesquisa, encontrei vários comerciais com o mesmo assunto e linguagem e pequenas variações. Todos tinham uma coisa em comum: o objetivo de prender a atenção do espectador. No comercial que vi a seguir, uma mulher de óculos de natação nada em uma piscina. A imagem é um preto e branco. Não vou ler mais. Tá bom aqui, você já entendeu o ponto, tá? O negócio, se você quer mais, você me chama aí no privado e eu te conto. Galera, é como nós somos sugestionáveis. E entenda, não se ache. Nos estudaram durante décadas, centenas de anos. A mídia está programada para prender nossa atenção e nos sugestionar. Em vários conceitos, galera, em vários conceitos da nossa vida diária.
em termos de saúde, relacionamento, família, política, galera política, ok? Outros conceitos também. Nós somos sugestionáveis todos os dias. O que eu queria significar com isso para você é, pessoal, se mantenha atento, escolha, seja intencional no que você deixa entrar na sua mente, através dos sentidos, visão, audição, também olfato, por que não? Mas principalmente visão e audição, tanto da TV, tanto da internet, como das pessoas com as quais você mais convive. Por aí agora estão tentando mexer com a mente das pessoas, com vírus por aqui, vírus por lá. Isso é para distrair tua atenção de coisas que estão acontecendo por trás dos bastidores e você não consegue enxergar, porque você está distraído com tanta informação. Eu mesmo, depois de ler isso, vou ser mais seletivo ainda sobre o uso, por exemplo, das redes sociais. Vamos viver menos tempo ainda. Já estou aparecendo menos, tá? Nas redes sociais, como Instagram, Facebook e tal. Por isso mesmo, tá? Eu percebo como o desejo ou a intenção de querer estar informado pode dizer que não seja a melhor intenção, a melhor informação, a melhor pauta, talvez. Ok, sim, devemos saber, devemos estar informados, mas temos livros, temos outras fontes. Então, vamos ter cuidado e sejamos humildes no sentido de, opa, mas será que essa crença minha, sobretudo no aspecto político e em relação à saúde, não será porque eu estou consumindo muito de uma determinada informação? Tenha cuidado, de uma determinada linha de informação, ok? Cara, sensacional, recomendo ler esse livro, beleza, pessoal? Tchau, tchau.